Quantos são daqueles que acordam de manhã e custa pegar o veio? Que fica até meio lento, assim. Enquanto, né, não passa ali o horário do almoço, parece que não acorda. Tem gente assim? Tem gente que já acorda elétrico, né, gente? Mas tem gente que demora a pegar. Mas bom dia, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, amém? Com toda sorte de bênção nessa manhã, nesse domingo abençoado. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler aqui um verso para que nós possamos fazer a introdução, amém? Da palavra que vai ser ministrada hoje. Enquanto você abre, eu tenho 2 avisos, irmãos, para dar à igreja. O primeiro aviso é que dia 26 de junho nós vamos ter aqui na nossa igreja o Mulheres na Fonte com o tema Óleo de Alegria, amém? Então eu quero convidar você para estar conosco nesse dia 26 de junho, a partir das 15 horas, que você possa nos procurar, né, no final do culto, fazer a sua inscrição. Procure a pastora Giovana no final, amém? Faça a sua inscrição, é somente o seu nome e telefone, o valor é R$15. Vai ser uma tarde abençoada, uma tarde profética, e eu quero muito, né? Eu quero muito que você se esforce para estar aqui nessa tarde de sábado do dia 26. Nós temos buscado a Deus nesses dias de uma forma onde Deus tem nos direcionado a isso. Então eu quero desafiar você a se preparar para o dia 26 de junho, essa tarde profética com o tema Óleo de Alegria, amém? E no dia 17 de julho, é isso? Nós vamos ter aqui também, né, no outro mês após aí o nosso evento, no dia 17 de julho, nós vamos ter aqui homens ao máximo. Não sei se eu achei que o tema ficou superior ao nosso. O que vocês acham? Homem ao máximo? Amém. Quantos homens ao máximo nós temos aqui? Aleluia. Irmãos, vai ser uma tarde também abençoadíssima, né? O bispo, juntamente com os pastores, estão preparando algo muito especial, então que você também não possa ficar de fora. Organize a sua agenda para que o dia 17 de julho, a partir das 15 horas, que você possa estar aqui para esse momento abençoado para os homens. Amém? Glória a Deus. Isso é igreja, isso é fonte da vida. Amém, irmãos? Quantos abriram aí? Romanos capítulo 8. Nós vamos ler aqui 3 versos, a partir do verso 26. Hoje nós estamos tendo aqui, né, nossa ação social, onde nós vamos ter as entregas das quentinhas. Você que contribuiu, que Deus abençoe. Nós também estamos aí com um projeto para o dia 19 de junho, né, que é a entrega de 100 cestas. Então você que pode contribuir, seja com 1 quilo de alimento não perecível, ou talvez com uma cesta completa, que você possa estar nos procurando, né, para falar, e não somente nos procurando, mas você já pode colocar ali no carrinho do projeto, amém? Da ação social da igreja. Então não deixe de fazer, não deixe de contribuir. O bispo tem falado aqui, né, o verso que Paulo diz, que é melhor dar do que receber, porque se nós estamos dando é porque nós já recebemos, amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí o verso 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí o verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, amém? Eu decidi começar, né, a palavra através desses versos. Não eram esses versos que eu estava hoje, né, no meu coração para trazer, mas aqui no momento do louvor eu senti de iniciar a palavra com esses versículos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Tem um texto de 1 Coríntios capítulo 13 que fala que o Senhor não permite que nós possamos passar por tribulações, por tentações maior do que nós podemos o quê? Suportar.
Porque diante daquilo que nós passamos, diante das adversidades, diante das provações, Deus já produz, né, o escape, Deus já produz a força que nós necessitamos para suportar a situação a qual nós estamos vivendo. Aí eu te pergunto, quantas vezes, né, você talvez tenha falado nesses dias: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Eu não aguento mais essa situação. Aí talvez você até chegou, né, no seu limite dizendo: olha, eu vou desistir. Mas aí de repente a situação ainda não se resolveu e olha você aí batalhando por ela. Porque o Espírito trouxe a você forças para o quê? Para continuar. Porque há o quê? Aí Paulo fala, né, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Querido, não há adversidade, não há problemas na vida daqueles que amam a Deus e que andam segundo o propósito dele, fora da vontade de Deus. Há um propósito de Deus na sua luta. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: você entende isso? Aí vai que o irmão do lado é a própria luta, não é verdade? Oh, Jesus! Falou, Senhor! Querido, eu quero dizer para você que não há, de forma alguma, né, outra maneira para que nós sejamos fortalecidos a não ser através das lutas. E aí nós vamos ver aqui um testemunho que é algo que me intriga muito. Acredito que muitos, talvez aqui na igreja também, né, aqueles que servem a Deus, que é a história de Jó. Abre aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ver aqui, né, através desse testemunho desse homem de Deus aqui, que como agir, né, diante do dia mau, como agir diante das más notícias, né? E quando nós estamos falando de más notícias aqui em relação a Jó, nós estamos falando de notícias terríveis, não é? E que mais interessante ainda é ver que Deus permitiu o diabo produzir toda a situação que Jó viveu. E aí talvez você possa se pegar dizendo: mas por que Deus permitiu? Se o próprio Deus testemunhou, não é, que Jó era o homem mais íntegro, não é? Naquele tempo não havia um homem tão íntegro como Jó, né? Deus mesmo testifica a respeito da integridade de Jó. Querido, eu quero te dizer que Deus não permitiu o diabo, né, produzir tudo o que Jó viveu sem um propósito. E eu quero dizer algo para você: Deus só permitiu Jó passar pelo que passou para que eu e você hoje tivéssemos ele como testemunho para as nossas vidas. Porque nós temos a tendência, quando nós passamos por dificuldades, por problemas, por adversidades, nós temos a tendência de culpar a Deus. Quantas pessoas se amarguram, quantas pessoas se distanciam de Deus no momento dos problemas, porque ela quer entender o motivo daquela situação. Existem situações que nós vivemos que são consequência das nossas escolhas. Quantos aí concordam comigo? Diga amém. Mas tem situações que nós passamos que é o próprio Deus que permite para que nós possamos não somente viver aquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas, mas também viver aquilo que Ele tem como propósito através das nossas vidas. Então eu quero dizer para você que tem passado por lutas, Deus tem cercado você de pessoas para ver o seu testemunho, para que através da tua vida o nome dele seja reconhecido e conhecido, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, porque aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, jamais o negará diante da adversidade. E a palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento, não é? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e nós vamos ver aqui Jó amar a Deus num nível que talvez eu e você desconhecemos. Então, Jó, livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 7, a partir do verso 13, isso, a partir do verso 13, diz assim: depois que Deus permite, né, que o diabo produza a situação, aí o versículo 13 diz assim, a parte B do versículo 12 diz: então Satanás saiu da presença do Senhor. E então certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó
estavam num banquete, comendo e bebendo, na casa do irmão mais velho. Veio um mensageiro a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando de repente os sabuceus, os inimigos, atacaram e os levaram embora. Mas não somente todo o rebanho foi arrebatado, esses inimigos também mataram todos os seus empregados. Só eu restei para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, chegou um outro mensageiro dizendo: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados que cuidavam delas. E só eu fui o único que restei para trazer a você essas notícias. Enquanto ele ainda falava, tipo uma fila de mensageiros de más notícias. Não havia talvez tempo nem de respirar, nem de talvez pensar naquilo que estava sendo falado. Já chegava outro ali esbaforido, não é? E já para trazer a outra má notícia. E aí nós vemos no verso 17: então enquanto este ainda falava, chegou outro mensageiro dizendo: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram todos os empregados, e só eu fiquei para lhe contar essas notícias. Enquanto este ainda falava, gente, é muito. Enquanto este ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: Jó, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo, na casa do irmão mais velho. Quando de repente, Jó, veio um vento tão forte do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que eles estavam, e a casa desabou. De maneira, Jó, que todos morreram, só eu fiquei para te contar o que houve. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí no verso 7 do capítulo 2. Saiu, pois, Satanás de novo da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de telha e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então Jó respondeu: e você fala como uma louca. Aceitaria eu o bem de Deus e não aceitaria o mal? Em tudo isso Jó não pecou. Aí o verso 11, eu quero ainda ler todos esses versos para a gente poder conversar a respeito. Aí o verso 11 diz: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temar, Bildade de Sua e Jofar de Naamate, souberam de todos os males que havia acontecido com Jó, saíram de sua região e foram ter com ele. Combinaram a encontrar-se para chegar juntos e ser solidários com Jó. Quando os viram à distância, quando eles enxergaram Jó à distância, mal puderam reconhecer e começaram a chorar em alta voz, porque o estado do seu amigo era deplorável. Depois, os 3 se assentaram no chão junto com Jó, e durante 7 dias e 7 noites, ninguém falou palavra alguma, porque viram que o sofrimento de Jó era algo terrível. Querido, eu começo a ler aqui, eu começo a ficar com a minha carne balançando diante de uma situação dessa. Nós vemos aqui Jó vivendo o dia, querido, mal. Eu acho que talvez seria pouco dizer que esse dia foi mal.
Jó viveu o pior dia que talvez um ser humano poderia viver. Só não se compara o dia que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Porque até então a Bíblia não relata um sofrimento de um único homem da maneira que Jó sofreu. E nós vemos aqui, diante de tantas situações adversas, de tantas perdas, eu acredito que a perda, com certeza, a perda mais dolorosa e mais difícil foi perder os 10 filhos no mesmo dia. Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu toda a sua prosperidade, Jó perdeu os seus empregados, Jó perdeu, querido, a sua honra, Jó perdeu as suas forças, Jó perdeu a sua saúde. A palavra de Deus não diz quanto tempo durou esse dia mau na vida de Jó. Querido, quantos de nós vivemos o dia mau? Há quanto tempo, não é? Porque quando nós falamos o dia mau, nós olhamos para esse dia mau como se fosse as 24 horas do dia, não é verdade? Mas quantos de nós aqui estamos vivendo esse dia mau, talvez há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos? Eu não sei o tempo que Jó viveu o dia mau. Mas nós podemos ver aqui a atitude desse homem diante dessa tragédia. Eu pergunto para você, você consegue ter empatia aqui por Jó? Somente de ouvir a história dele, através aqui da leitura da palavra? Ontem eu fui visitar uma irmã que participa do nosso PG. Ela perdeu o marido, agora aí pela Covid. E eu e a Márcia fomos visitar essa irmã. Chegamos lá, ela e os 2 filhos estavam totalmente, né, irmãos, ali sem chão, chorando muito, desesperados. E estava sentada na mesa a Márcia, que também perdeu o marido há 10 anos atrás. Estava também sentada à mesa o pastor, um pastor que foi visitá-la, que perdeu a esposa há 1 ano atrás. A esposa morreu de uma situação inesperada. Foi fazer um exame do coração. Nesse exame do coração, o médico perguntou para ela: está tudo bem com a senhora? A senhora está sentindo alguma coisa? Ela falou: eu estou ótima. Ele falou: olha, mas não é isso que os seus exames dizem. Você vai ter que internar às pressas. Em 2 dias ele perdeu a esposa. E eu olhando naquela situação, naquela mesa, eu vi que eu seria a pessoa talvez menos qualificada de falar de dor. Porque nós estávamos ali diante de pessoas que não somente teria empatia, misericórdia com aquela família, mas pessoas que estavam ali, que sentiam na pele, que teve a vivência da situação. Querido, eu quero dizer para você que muitas vezes a nossa dor para nós sempre é a maior. Sempre o que acontece comigo é mais difícil. Sempre o que acontece comigo é mais complicado, a tribulação é maior. E quando nós olhamos aqui para essa situação de Jó, nós não vemos momento algum Jó se colocando como vítima da situação. E Jó, o próprio Deus testemunhou que não havia um homem mais íntegro na face da terra do que esse homem. Nós não vemos aqui Jó em momento algum transferindo culpa a Deus. E Jó não sabia, né, ali da conversa do diabo com Deus. Jó não sabia ali que Deus permitiu o diabo tocar na família dele, tocar na vida dele. Jó não sabia como eu e você sabemos, porque nós estamos aqui contando a história. E Jó, diante dessa situação toda, chegando mensageiros um atrás do outro, trazendo as más notícias, ainda assim Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Querido, o que nós aprendemos aqui com Jó, em primeiro lugar, que independente das circunstâncias, independente dos problemas, por mais dolorosos que sejam, ainda assim que é o próprio Deus que permitiu, assim como Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, eu quero te dizer uma coisa: jamais atribua a Deus culpa alguma, porque diante da situação a qual nós estamos passando,
há um propósito muito maior do que nós podemos ver, ouvir ou sentir. E é através dessas situações. O sofrimento é um mistério, não é verdade? O sofrimento é um mistério. Como você virar para uma pessoa que está ali sofrendo, como essa visita de ontem, e poder olhar para ela e dizer que Deus sabe de todas as coisas. Dizer essa verdade, porque Deus sabe de todas as coisas. Querido, o sofrimento é um mistério. Tem as coisas ocultas, elas pertencem somente a Deus. Mas eu quero dizer para você que os problemas das nossas vidas é como fogo consumidor para tirar de nós a impureza e trazer em nós aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de precioso. Assim como o fogo que apura a prata, assim como o fogo que apura o ouro, que tira as impurezas, para que ele brilhe, o sofrimento faz isso conosco. Aí você possa dizer, falar assim, bispa, não. O sofrimento na minha vida tem sido um instrumento para manifestar somente o que tem de ruim em mim. Porque eu estou amargurado. Eu estou revoltado com a situação a qual eu estou vivendo. É justo. Eu não posso de forma alguma julgar a sua dor. Assim como esses amigos a princípio olhou para Jó, aquele homem próspero, Jó, aquele homem cheio de filhos, Jó, aquele homem feliz, aquele homem que gostava de ajudar os amigos, aquele homem que se assentava juntos com os anciões da cidade, para poder dar conselhos a ele. Esse homem agora está sentado em cinzas, todo machucado fisicamente e emocionalmente, de maneira que esses amigos não o reconheciam mais. Esses amigos ficou ali, chorou junto com ele 7 dias sem falar nada. Talvez ninguém pode falar para você agora, diante do sofrimento que você está, alguma coisa. O que você precisa é de acolhimento. Mas eu quero te dizer que no momento que esse acolhimento vier, que você se sentir mais fortalecido, está no momento de levantar-se das cinzas. Amém? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Bispo, mas a noite está difícil demais passar. Tem noites, não é, que demora anos para passar. Querido, eu não sei quanto tempo tem durado a sua noite. Eu só sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu estou aqui, querido, não para viver eternamente. Nós não estamos aqui para ser eternos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E essa passagem existe um propósito. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos ensinando a depender dEle. Deus está nos ensinando a amar a Ele acima de todas as coisas. Porque somente assim nós iremos para a eternidade para morar com Ele. O seu sofrimento, o meu sofrimento, querido, é passageiro. Independente do tempo, ele é passageiro. E Jó aqui, ele não atribui falha a Deus. Aqui nós vemos esses amigos aqui se condoendo de Jó, estando ali com ele em silêncio, porque o sofrimento é gigante. Eu quero te dar um conselho. Talvez você que está com alguém ou na sua casa, ou um amigo próximo, que está passando por dias muito difíceis. Esse amigo está sofrendo muito. Eu quero te dizer, querido, esses momentos não é momento de julgar como esses amigos lá na frente fizeram. Esse momento não é de ficar acusando, mostrando talvez que essa pessoa pecou ou errou. Esse momento agora é momento de você mostrar que você está junto. Esse momento é momento de você ser um instrumento de Deus, de acolhimento na vida dessa pessoa. Nós vemos aqui o exemplo da mulher de Jó e desses amigos, que são exemplos a não ser seguidos.
O exemplo no momento que eles chegaram, sim, mas depois não. Todos eles ficou tacando pedra em quem já estava ferido demais. Todos eles ficou ali pisoteando em quem já não tinha força para se levantar. Todos ali ficou tripudiando em quem estava sangrando tanto dentro como fora. Mas nós vemos Deus encontrando com Jó. Abra sua Bíblia lá em Jó 42. Esse momento aqui, querido, é um momento maravilhoso, não é? Desse encontro de Deus com Jó aqui. Depois de passar por esse tempo que eu e você não sabemos quanto tempo foi, nós vemos aqui esse tempo chegando ao fim. E eu quero declarar na tua vida, querido, que o tempo do sofrimento na tua vida está chegando ao fim. O momento, esse tempo de tanta angústia, essa noite, né, que está se estendendo há tantos anos, que esse tempo vai chegar ao fim. Bispo, aleluia, glória a Deus. Mas depois vai vir outras, não é assim a nossa caminhada? Mas essa situação a qual você está vivendo vai chegar ao fim. Esse problema, essa angústia, essa decepção, essa ansiedade pela espera de algo que você está esperando há tanto tempo e a coisa não acontece. Eu quero dizer para você que está chegando ao fim. Vira para a pessoa que está do teu lado e profetiza: eu declaro que está chegando ao fim. Você vai ter boas notícias. Vai fazer fila de mensageiros de boas notícias. Assim como na vida de Jó houve mensageiros ali. Fila de mensageiros para dar má notícias. Eu quero declarar, querido, que em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, a tua vida profissional, você vai receber boas notícias. Assim como o Jó, que já estava aqui eu não sei quanto tempo, vivendo esse tempo de tanta tristeza. Jó ali, ele começa a pregar para os seus amigos. Quem não tinha força para nada. Quem estava ali derrotado, aos olhos naturais. Quem estava, querido, ali, totalmente machucado. Ele começa agora a pregar para os seus amigos. E Deus se manifesta a Jó, ali através de um redemoinho, não é? E Deus começa a falar para Jó: você está aí querendo saber, você está aí querendo buscar a revelação, não é? Do motivo do sofrimento humano. Jó, mas as coisas ocultas pertencem só a mim, você só vai conhecer aquilo que eu te revelar. E Deus trata ali com Jó, mas eu acho muito poderoso como Deus trata com os amigos, com aqueles que jogaram pedra em Jó. Olha só, a partir do verso 7, do capítulo 42 de Jó, a partir do verso 7 diz assim: depois que o Senhor disse essas coisas a Jó, Deus também disse aos seus amigos: Elifaz, o Temã, estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Vocês ficaram acusando Jó, dizendo para Jó que a situação que ele estava vivendo era porque ele estava vivendo em pecado. Vocês estavam ali naquele momento falando para Jó que Jó estava vivendo uma consequência de um erro, como se eu fosse o quê? Injusto. O que vocês estavam falando para Jó a meu respeito não era verdade. Aí o verso 8 ele diz: vão agora até o meu servo Jó. Leve ali ofertas, leve novilhos, leve 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração de Jó. Eu
aceitarei a oração dele e não lhes farei a vocês o mal que vocês merecem diante da loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó, que estava no momento de dificuldade. Jó, em todo o seu momento de dificuldade, ele não falou em nenhum momento que era mal. E aí a palavra continua dizendo, a partir aqui do verso 9. Então ele faz o Temã, Bildade, o Suá e Zofá. Fizeram o que o Senhor lhe ordenaram e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente um homem próspero e lhe deu o dobro de tudo que antes ele, o que, irmãos? Possuía. Aqui nós vemos um momento de restituição. A restituição na vida de alguém que as coisas cooperaram para o seu bem, porque ele amou a Deus acima de todas as coisas e ele andou segundo o propósito de Deus. Nós vemos aqui Deus restituindo na vida de Jó, tudo em dobro. Querido, e é difícil falar de restituição na vida de Jó, porque aqui os filhos morreram, não é verdade? Como restituir um filho? Não tem como restituir. Na grande verdade, Deus deu a Jó outros 10 filhos. Porque aqueles outros 10 que Jó perdeu, esses estavam com o Senhor na glória. Porque Jó, por ser um homem íntegro, ele zelava pela vida dos seus filhos com Deus. Jó, ele sacrificava, ele apresentava sacrifício diante de Deus por cada um dos seus filhos. Ele pensava, vai que um filho meu pecou. E ele não teve noção que pecou contra Deus. Então, Senhor, eu estou aqui oferecendo um sacrifício em favor do meu filho. Senhor, tem misericórdia dele. Querido, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que há um propósito de Deus em cada situação que nós vivemos. Que eu e você possamos aprender a viver o dia mau. Porque ele vai acontecer não uma, 2 ou 3 vezes somente. Vai acontecer enquanto vida nós tivermos. Mas o que nós vamos colher desse dia mau está totalmente relacionado ao nosso posicionamento diante de Deus. Que nós sejamos como Jó, amém? Que nós possamos, diante das adversidades, glorificar a Deus. Porque Deus, ele não perde controle de nada. Deus, ele não perde controle de nada. Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus é aquele que tem poder de chamar à existência as coisas que não existem. Deus é Deus que tem poder de colocar as coisas nos lugares certos. Deus é aquele que tem poder de fazer o impossível acontecer na tua vida. Então não se revolte contra Deus. Não se rebele contra Deus, porque nesse tempo, querido, o que nós precisamos é estar cada vez mais próximo do nosso Pai. Quantas pessoas hoje estão aí decepcionadas com Deus? Quantas pessoas se isolaram de Deus diante das adversidades? Quantas pessoas, queridos, estão decepcionados com Deus porque o homem errou com ele? Um homem que representava Deus. Querido, Deus jamais será como o homem, e o homem jamais será como Deus. Se um homem decepcionou você, levanta a cabeça, fala, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Deus é um Deus que vê todas as coisas, e ele vai julgar a minha causa. Querido, mas jamais se distancie de Deus. Porque a atitude de Jó levou Jó a viver uma experiência surreal com Deus. Ele declara ali no final, Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar. Quantos de nós conhecemos Deus somente de ouvir falar, não é verdade? E Jó diz, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Obrigado por esse momento. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Querido, eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo o dia mal.
Um dia de espera, uma espera interminável, porque esperar também é um dia mau. Eu não sei como que você está aqui hoje, mas eu sei que o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a sua história. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Infinitamente mais de tudo que você tem pedido, pensado ou imaginado. Deus é um Deus poderoso, querido, para mudar a tua história. Deus é um Deus poderoso para trazer restituição na tua vida. Então feche os seus olhos agora, coloque a mão sobre o teu coração e ore a Deus, querido, ore a Deus. Fala com o Senhor, aos motivos, querido, talvez pelos quais você nesses dias tem andado, talvez com seu coração angustiado, você tem vivido o dia mal. E talvez nesses dias maus você tenha questionado muito Deus. Deus, por que isso? Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, eu não estou suportando mais. E você veio aqui hoje, nessa manhã, porque Deus trouxe você a este lugar para te dizer, querido, que Ele te dá força quando você precisa. Que Ele não te dá situação, querido, difícil demais, que você não possa suportar. Porque diante das suas adversidades, Deus já providenciou tudo o que você precisa para passar. Querido, então não retroceda. Querido, não fuja da presença de Deus. Não questione Deus. Não blasfeme o nome do seu Deus. Não se amargure com Deus, querido, porque Ele é Deus santo. Ele é Deus real. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Pergunte para Deus: Senhor, Pai, em nome de Jesus, pergunte para Ele, fala: Senhor, ó Deus, como, Senhor, eu tenho agido diante dessas situações. Senhor, se eu não tenho enxergado, Deus, aquilo que eu tenho feito, ó Deus, que tem sido, ó Deus, mal aos seus olhos. Assim como os amigos de Jó, que pensou, Senhor, que estava sendo advogado do Senhor. Pai, mas o Senhor virou para eles e disse, ó Deus, que eles não falaram o que era reto do Senhor. Pai, quantos de nós muitas vezes estamos agindo, ó Deus, como advogados do Senhor. Como, ó Deus, o Senhor, ó Deus, precisasse disso. Tu és o advogado dos advogados. Tu és o juiz dos juízes. Tu és, ó Deus, o médico dos médicos. Tu és o Senhor dos senhores. Senhor, Tu és Deus e pronto. A Tua soberania, Senhor, está acima da nossa compreensão. A Tua vontade, os Teus planos estão acima, Senhor, do nosso entendimento. Senhor, então nos leve. Senhor, nos leve, ó Deus, a ter firmeza de propósito. Senhor, que nós possamos andar contigo, Senhor. Ó Deus, com os nossos pés firmes. Ó Deus, que nós não possamos andar vacilantes. Senhor, porque a Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, tenha fé, tenha coragem. Ah, Deus, essa fé, Deus, que nos leva a viver o impossível. Porque a Tua palavra diz que tudo é possível que crê. Senhor, Jó, ó Deus, ele creu. Ele não abriu mão, Senhor, da sua fé. Ele não abriu mão, Deus, da sua devoção. Ele não abriu mão do amor que ele tinha ao Senhor diante das adversidades. Aí aqui está, ó Deus, o diabo, ó Deus, diante, ó Deus, do conhecimento limitado que ele tem. Ele achou que Jó te servia, ó Deus, que ele te amava por interesse, que Jó amava era tuas mãos, que Jó amava era aquilo que o Senhor dava a ele. Mas diante da situação ele viu que assim um remanescente de homens e mulheres que amam o Senhor acima de todas as coisas. Pai, nos leva a ser esse povo, nos leva a ser esse remanescente, Pai. Ó Deus, esse povo que te ama acima de todas as coisas. Senhor, porque quantos têm dizido, ó Deus, têm falado, Senhor, Senhor. Ó Deus, quantos, ó Deus, tem te servido. Ó Deus, quantos, ó Deus, tem estado na Tua igreja. Ó Deus, quantos tem feito a Tua obra. Quantos tem entrado por essa porta,
Mas quando acontece algo que, ó Deus, que Ele não gosta, quando acontece algo, ó Deus, que vai além da sua compreensão, Ele simplesmente vira as costas. Ah, Senhor, ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Senhor, é verdade que o Senhor procura em nós a verdade do nosso amor, a verdade do nosso temor. E esse amor e esse temor é demonstrado pela nossa perseverança. Esse amor e esse temor é demonstrado pela nossa fidelidade. Senhor, nos fortaleça, Pai, nos fortaleça na nossa fidelidade, nos fortaleça, Senhor, no nosso amor. Ó Deus, nos fortaleça, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Teu justo viverá pela fé, Senhor. E a fé, Senhor, ela é sinônimo de amor. Senhor, a fé é sinônimo de amor. Senhor, a fé é sinônimo de fidelidade. Senhor, a fé, Senhor, ó Deus, é sinônimo de perseverança. Senhor, que nós possamos, ó Deus, hoje, nesse momento, ó Deus, Pai, nos colocar diante do Senhor declarando: Pai, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que essa situação que eu estou passando, como tudo nessa vida, Senhor, é passageiro. Senhor, e eu sei que o Senhor me dará forças. Oh Deus, o Senhor me dará forças para suportar e vencer cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Com as suas mãos levantadas, repete comigo e diz assim: Senhor Jesus, eu recebo nessa manhã a força que eu preciso para prevalecer. Eu recebo a força que eu preciso para suportar as aflições. Eu recebo a força que eu preciso para vencer cada uma das minhas adversidades, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, querida, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Fala para o irmão que está do seu lado: aprenda a viver o propósito. Amém, queridos? Queridos, a bispa falou a respeito do projeto que nós estamos, das cestas básicas. Eu quero novamente te incentivar a estar nesse projeto. As cestas básicas que nós vamos trabalhar aqui, elas custarão em torno de R$ 74 reais. Você que pode doar uma cesta, dois. Você que pode doar mais do que uma, dois. Se você não pode doar uma cesta, mas doe o alimento que você consiga doar. Amém? Nós vamos levantar aqui 100 cestas básicas. Amém? Nós já temos 20. Dois irmãos aqui me procurou, cada um vai dar 10. Então nós precisamos levantar o restante, as 80. Amém? A bispa está falando que nós já temos 30, então falta 70. Amém? Então vamos levantar em prol disso. Eu creio que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. E você, homem, amém? Anota aí na tua agenda, dia 17 de julho, nós vamos ter aqui uma tarde abençoadíssima com os homens, amém? Com o título Homens ao Máximo, amém? Vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração, porque hoje, daqui a pouquinho, o nosso pessoal que é responsável aí pela nossa ação social, os diáconos Duda e Carlos, eles estarão saindo hoje, eles vão fazer a nossa ação social, amém? Tem vários irmãos aqui em cima trabalhando, fazendo comida. Nós vamos entregar agora há pouco marmitas para pessoas em situação de rua, amém? Quentinhas, né? Marmitas ou quentinhas, né? Para moradores em situação de rua. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Vamos colocar esses irmãos diante do Senhor. Senhor Deus, nós oramos por esses irmãos, ó Deus, que se dispuseram, Senhor, e que também, Senhor, entendem o chamado que o Senhor fez a eles. Nós cobrimos a vida deles, cobrimos o Duda, cobrimos a Carla, cobrimos, ó Deus, a Hillary, cobrimos a Letícia, Senhor, a Jaqueline, que está lá também, Senhor, todos que estão ali, a Silvia,
Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que contribuíram, Senhor, para que esse dia hoje pudesse acontecer, que o Senhor abençoe, meu Pai, e que a cada dia o Senhor levante a igreja, ó Deus, como os braços do Senhor na terra. Pai, nós oramos, ó Deus, e abençoamos esta ação social do dia de hoje. Sê com esses irmãos.